Meu Deus, gente, essa entrevista que o Ray Fisher deu pro Hollywood Reporter é uma bomba. É uma bomba gigante que acabou de explodir. Essa é uma reportagem exclusiva do Hollywood Reporter que entrevistou o Ray Fisher, né, o cara que faz o Cyborg, e ele relatou com detalhes o que aconteceu nos bastidores do filme da Liga da Justiça antes do Snyder sair, quando o Snyder saiu, quando o Joss Whedon chegou e o que aconteceu depois, né, quando iniciou uma investigação para saber o que aconteceu naquele filme. E assim, gente, depois de ler a matéria, eu tô absolutamente revoltado pra dedéu, absolutamente indignado com tudo que aconteceu com o Ray Fisher, primeiramente, porque o que fizeram com ele não é humano. Tratar ele desse jeito, quando ele tava dando observações pertinentes sobre o personagem dele, tô revoltado completamente com as atitudes do Geoff Johns, uma pessoa na qual eu considero um grande escritor de HQs, mas se mostrou um completo irresponsável ao orquestrar o universo da DC, quando tava fazendo seriados da DC e o próprio filme da Liga da Justiça. Gente, essa reportagem é o exemplo de tudo que tá errado em Hollywood. Em todos os níveis da hipocrisia, simplesmente não é tolerável esse tipo de episódio que aconteceu no filme da Liga da Justiça. São relatos de executivos completamente amadores que não faziam ideia do que estavam fazendo, que estavam tomando atitudes para salvar o emprego deles e não pensando nos fãs, no que as pessoas queriam ver no filme da Liga da Justiça e não pensando nos próprios atores. Um total descaso com todos os níveis de pessoas envolvidas que vão consumir o filme. É simplesmente inacreditável essa entrevista, em todos os níveis. Um dos pontos que eu fiquei mais chocado na entrevista é quando eles falam da história do Buia. Porque o Buia é uma frase muito clássica que o Cyborg falava no desenho dos Teen Titans. E o Joss Whedon chegou com essa frase do Buia, né, pro Ray Fisher falar no filme da Liga. E o Ray Fisher foi completamente contra. O Ray Fisher alegou que não faria sentido o personagem dele falar essa frase. E não faria sentido ele ter essa frase de efeito. E o que acontece na sequência é ainda pior. Saca só esse relato que o Ray Fisher teve com Jon Berg, um dos produtores da Liga da Justiça. Ele tava numa janta, né, tentando convencer o Ray Fisher a falar o Buia e falou a seguinte frase: "Este é um dos filmes mais caros que a Warner já fez. E se o CEO da T&T tiver um filho ou filha e esse filho quiser que o Cyborg diga Buia no filme e a gente não tiver uma cena disso, eu posso perder o meu emprego. Pelo amor do Batman que ri, não é possível que um executivo produtor de filme tenha falado tamanha bobagem para um ator como o Ray Fisher. Mostra o total amadorismo envolvendo esse filme da Liga da Justiça. Ninguém dos produtores sabiam o que estavam fazendo. Aliás, a única pessoa que sabia o que estava fazendo era o Zack Snyder. E tiraram o Zack Snyder. É um absurdo uma pessoa falar uma coisa dessa. Ah, mas se o filho do dono da empresa quiser que tenha uma frase como essa, o que eu faço? Cara, você fala, a gente vai fazer e não grava. Não dá pra admitir que pessoas tão incompetentes tenham feito esse filme. Como é que uma pessoa convence a outra a falar uma frase dessa, dando um argumento desse? E isso daí é só a ponta do iceberg envolvendo o Ray Fisher. Porque o Joss Whedon conseguiu se envolver em treta envolvendo o elenco inteiro. Inclusive se fala que o Ben Affleck tava pedindo pra todo mundo abandonar o barco no filme. Só que infelizmente o pessoal teve medo de abandonar. Mas a questão foi grave a esse nível. O Joss Whedon brigou com Jeremy Irons. Gente, o Jeremy Irons ficou brabo com algumas frases que ele escreveu sobre o Alfred. E ele mesmo reescreveu as frases. Vocês têm noção disso? Quanto que é absurdo? E ainda teve toda uma treta com a Gal Gadot, porque aparentemente a Gal Gadot estava completamente insatisfeita com a direção do Joss Whedon, não queria gravar algumas cenas e chegou inclusive a discutir com algumas pessoas sobre isso. Saca só o que o Ray Fisher tenha falado do Joss Whedon a respeito da Gal Gadot. O Josh estava se gabando de ter desabafado com a Gal. Ele disse a ela que é o escritor e que ela vai, calha a boca e diga as falas e ele pode fazê-la parecer incrivelmente estúpida nesse filme. Caraca do céu! Gente, para lá! Tudo bem que ele é o diretor e a Gal Gadot era atriz, supostamente num nível de hierarquia ele é maior,
mas ele não pode mandar ninguém dentro do set calar a boca. Seja Gal Gadot ou seja o cara que tá segurando o microfone. Ele não tem nenhum direito de mandar ninguém calar a boca nesse filme. Aliás, ninguém nunca tem. E olha, lendo esses relatos, a única coisa que eu posso tirar de conclusão é que o sucesso dos Vingadores subiu a cabeça do Joss Whedon. Ele deveria estar se achando realmente o Deus. Porque ninguém pode chegar num set e falar essas coisas. É um absurdo, é inadmissível, é demissão sumária e você nunca mais pode voltar pro estúdio. Era assim que deveria ter sido tratado o caso. No meio do filme, quando os executivos ficaram sabendo desse negócio, tinham que ter demitido o Joss Whedon. E não foi só o Joss Whedon, o Geoff Johns também estava envolvido. E o Geoff Johns é quase pior, porque a gente tem relatos que extrapolam o filme da Liga da Justiça, que é o relato que o Ray Fisher dá sobre a série Krypton. Porque os criadores da série Krypton queriam fazer com que o pai do Superman fosse um ator negro. E o Geoff Johns intercedeu veementemente falando que isso não seria possível. E, gente, isso me revolta completamente. Primeiro que Krypton não estava conectado com nenhum universo. Se os criadores do seriado queriam fazer o pai do Superman negro, eles deveriam ter sido escutados, porque eles são os criadores do seriado, os responsáveis pela história. Se eles acham que determinado ator é o melhor para a história, eles deveriam ter sido escutados. O Geoff Johns em nada deveria ter se metido, porque isso daí era um universo completamente diferente dos filmes. Ele alegou que as pessoas que iriam assistir estavam esperando uma pessoa parecida com o Henry Cavill. Cara, que desculpa esfarrapada é essa? Se pelo menos Krypton estivesse no mesmo universo do DCU, ok, eu iria entender você. E além disso, teve uma outra coisa da entrevista que esse homem me deixou completamente indignado, que foi um negócio que aconteceu no dia 1º de julho, quando o Ray Fisher estava dando entrevistas falando sobre o que aconteceu nos bastidores da Liga, e a Warner vazou a informação sobre um filme de um boneco de neve que eles queriam fazer, para poder abafar a notícia da entrevista dele. Gente, isso é inadmissível. Quem que eles acham que são? O FBI para abafar caso? Isso daí é uma atitude que deveriam ter feito na investigação. Deveriam ter falado quem que fez isso, quem que vazou essa informação, e essa pessoa tinha que ter sido demitida. Pra ontem, não é possível. O Ray Fisher ali com as melhores das intenções, tentando mostrar o que aconteceu nos bastidores da Liga e fazendo isso pro bem da indústria, pro bem da própria Warner, pro bem dos futuros da DC e provavelmente destruindo a própria carreira ao denunciar isso, e me vem com uma notícia do boneco de neve para não darem capa para a reportagem dele. E uma outra coisa que me deixa totalmente indignado é que são essas pessoas que estão responsáveis pelos filmes do Batman, pelos filmes do Superman, pelos filmes da Mulher Maravilha, e esses caras depois me vêm dar uma entrevista falando que querem fazer um Superman negro. São os mesmos caras que estão abafando a entrevista do Ray Fisher. Vocês acham que isso é correto? Eu sou super a favor de um filme de Superman negro, mas não sou a favor que essas pessoas que tentam abafar o caso do Ray Fisher deem entrevista falando sobre diversidade e não sei o que, quando eles estão tentando destruir a carreira do cara e fazer com que ele não seja responsável o suficiente para falar essas coisas. Gente, isso não é certo. Você não se importa com um ator que sofreu um monte no filme, e não só ele, tantos outros, e você tem a cara de pau de dar uma entrevista e depois falar que as nossas investigações não deram em nada. Caraca, velho, isso tá parecendo CPI. Nunca dá em nada. Não é possível que não encontraram nada depois dessas entrevistas, depois de entrevistar todo o elenco do filme. Olha, me desculpa ficar assim tão revoltado com essa notícia, mas eu fico porque são essas coisas que, infelizmente, fazem eu desacreditar no futuro dos filmes da DC. Eu quero acreditar que eles têm um super mega plano foda pra fazer um universo compartilhado com vários heróis. O filme do The Batman vai ser incrível, não sei o que. Eu quero acreditar nisso. Mas eu também quero que, acima de tudo, as pessoas que estejam comandando o universo da DC sejam pessoas boas. Sejam pessoas que conheçam as histórias, sejam pessoas que saibam o que as histórias significam e não fiquem querendo dar de hipocrisia, dizendo que querem fazer histórias diversas quando estão desmerecendo o ator negro que passou por um monte de coisa no set de filmagem. Não, eu não quero isso. Eu tenho certeza que todos os outros fãs da DC também não querem isso. E isso não tem nada a ver com o Restore Snyderverse, não tem nada a ver. Tem a ver sobre um cara que foi completamente injustiçado dentro de um filme e que fez a denúncia sobre isso, e agora o próprio estúdio fica diminuindo as reclamações dele. Não, isso não pode ser diminuído. Isso não pode ser. Gente, não é possível. Eu acabei de entrar aqui no site da IGN e eu me deparo com o trailer da animação do
do Batman Longo Dia das Bruxas. Não é possível. Não é possível que eles me façam isso de novo. De novo, 2 horas depois da entrevista. Não é possível. Velho, isso é muita coincidência, não dá pra simplesmente ignorar. São episódios repetidos que vão acontecendo. Aconteceu em dezembro, aconteceu em julho, aconteceu em janeiro, aconteceu em fevereiro, aconteceu em março. E as coisas vão se repetindo. O que é isso? Essas pessoas trabalham a favor do universo da DC ou a favor do ego deles, do que eles vão ganhar? Porque na boa, é o que eu tô pensando. E aqui, longe de mim falar que eles não têm o direito de ganhar dinheiro, querer ganhar dinheiro, é óbvio que eles têm. Mas com o mínimo de respeito com todo mundo que tá envolvido na produção, com o mínimo de respeito com uma denúncia que você faz, com o mínimo de respeito com as outras pessoas e com os fãs da sua franquia. E o que se faz aqui é um desrespeito a todo mundo. Ao Ray Fisher principalmente, aos atores negros que têm suas vozes silenciadas em produções de Hollywood, a casos como o da Gal Gadot, aos fãs que querem o melhor das suas franquias pro cinema. Isso é um desrespeito completo e absurdo que, na boa, eu não vejo outra solução senão alguém da Warner falar meia culpa, divulgar tudo que foi revelado nessa investigação e demitir 1 ou 2 pessoas responsáveis pelas coisas que aconteceram. Eu sei que o Geoff Johns não tá mais responsável e eu sei que o Joss Whedon também não vai mais fazer coisa da DC, mas esses 2 caras, embora tenham cometido os seus erros, eles eram peões em cima dos executivos que estavam mandando neles. E é fácil você demitir peão. Difícil é você demitir os executivos, porque os executivos ficam lá no topo do prédio mandando e desmandando as franquias que a gente ama, e daí a gente tem que escutar a frase desse executivo: ah, mas a filha do presidente da TIT pode querer a frase do Buia. Cara, vontade de xingar. Não é aceitável. Não é aceitável. E eu tô lendo aqui que a jornalista responsável pela matéria foi persuadida pelo pessoal da Warner a não publicar a matéria. Caraca do céu, velho! Que isso, censura também? E ela tá aqui que agradece os editores do Hollywood Reporter, né? Por, incentivarem ela realmente a postar a matéria. Cara, eu não acredito nisso. Vocês têm noção que um executivo que pede pra uma reportagem que fala mal da empresa deles pedir pra não publicar essa matéria não é confiável? Esse tipo de pessoa não é confiável. Esse tipo de pessoa não pode comandar filmes de super-heróis, porque ele tá fazendo filmes que estão falando exatamente o oposto do que ele tá fazendo. Entenderam? Não pode. E eu não tô falando do Walter Hamada, eu não sei quem que é o responsável por isso dentro da DC Filmes, mas eu tô falando das pessoas que estão envolvidas diretamente nisso, mesmo que eu, teoricamente, não saiba quem são elas. Nossa, assim, ó, a minha revolta é completa. Eu acredito sim que a Warner tá fazendo grandes filmes da DC. Adão Negro acho que vai ser um grande filme, Flash acho que vai ser um grande filme, Esquadrão Suicida eu acho que vai ser um grande filme. Mas a gente não pode ignorar essa sujeira dos executivos só porque pode ter bons filmes. A gente simplesmente não pode aceitar isso. Porque a gente viu no passado o negócio do boneco de neve lá do dia 1 de julho, e a gente vê agora de novo com o negócio do Longo Dia das Bruxas. Isso é sacanagem com uma pessoa que quer fazer o bem, que quer mudar as coisas, e tem outras pessoas do outro lado que estão nem aí, estão só pensando no deles, como o cara disse, eu vou perder o meu emprego, e só querem lucrar com os filmes de super-heróis. Estão nem aí se o filme é bom, estão nem aí se é uma bagunça, estão nem aí com o arco do Cyborg, estão nem aí com o que o próprio ator quer passar, estão nem aí com a Mulher Maravilha Gal Gadot, estão nem aí com nada. E depois eu tenho que aturar a entrevista lá da CEO da Warner Media falando que quer fazer um casting diverso. Eu quero acreditar nisso, a frase é boa. Então começa fazendo isso, colocando o Ray Fisher de volta no universo do DCU e dentro do seu próprio filme, e não ter uma redução diminuída no filme do Flash. Faça isso, e daí sim a gente pode conversar sobre você honrar suas palavras e suas entrevistas. Enfim, era isso que eu queria falar. Eu tinha que tirar isso da alma, porque eu li a entrevista sobre uma revolta, pensando que não é possível que as pessoas estão fazendo os filmes do Batman, estão fazendo os filmes do Superman, e eu tinha que tirar isso do coração. Eu espero que vocês concordem, eu espero que eu não tenha magoado ninguém, mas tudo que eu falo é pensando no bem dos filmes da DC, no bem da própria Warner, porque executivo que fica ali, ele é temporário. A Warner, os filmes da DC são atemporais, eles vão viver pra sempre. Eles vão continuar existindo antes e depois que essas pessoas saírem da Warner. Então eu sinceramente espero que vocês entendam essa minha revolta completa
que é uma revolta em todos os níveis, com toda essa bagunça que é esse filme da Liga da Justiça. Eu espero que vocês concordem. Me desculpa se eu falei alguma coisa que não deveria. E esse foi o nosso vídeo, né, sobre a reportagem do Ray Fisher para o The Hollywood Reporter. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.